pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com o nosso colega Olavo, professor de Geografia aqui do Colégio Nossa Senhora das Neves. A gente estava batendo um papo aqui a respeito desse cenário de prova do Enem, que envolvendo os conteúdos de Geografia, que são conteúdos que perpassam, inclusive, áreas, né? Ele tem um diálogo muito forte com as questões de biologia, ele transita também dentro de repertórios aí que acabam impactando as provas de redação. E a curiosidade hoje é para a dica que o Olavo tem para compartilhar conosco aqui a respeito das expectativas dessa prova de Geografia do Enem 2023. Olavo, vamos lá. Vamos lá, professor. Acredito que um dos pontos focais que vocês precisam prestar bastante atenção é no comando da questão e na perspectiva dos distratores. Falando de geografia, isso é muito importante porque às vezes você não necessariamente tem uma questão, um distrator ou então uma alternativa propriamente dita errada. Ela pode até ter uma afirmação correta, porém fora do contexto. Então, em geografia isso é muito importante, você associar isso aos objetos de conhecimento. Deixa eu ver aqui se o enunciado da questão e se o comando da questão está dentro do aspecto temporal e local desse fenômeno. Se tiver, beleza, mas mesmo assim você precisa fazer uma análise crítica dentro do tempo necessário. Então eu acho que ter o olhar sensível a este ponto é muito importante. Além disso, é necessário você também compreender, de certa maneira, que a geografia, como o professor falou, transita entre várias áreas e às vezes tem algumas interpretações, como por exemplo, sustentabilidade, que possui um pouco de diferença de se você for olhar em um componente curricular e se você for olhar sob o olhar da geografia. Então você precisa sempre correlacionar entre a relação do ser humano com o ambiente. A geografia utiliza-se das fontes de outras fontes de conhecimento para poder fazer essa análise e essa correlação. E uma coisa curiosa, essa dica, pessoal, fica alerta nisso, que o Olavo falou a respeito dos distratores de uma questão. Isso não ocorre somente em geografia, isso é comum inclusive em outros componentes curriculares, né? A ideia é que você pode ter lá 5 alternativas para você marcar e as 5 estarem corretas, as afirmativas. Contudo, uma delas dialoga com o comando que a questão tá passando, então tem que ficar alerta e de olho nisso daí. Olavo, que outra expectativa você tem aí para essa questão de abordagens possíveis da geografia dentro dessa prova do Enem 2023? Em minha visão, a questão ambiental vai ser protagonista, tendo em vista que estamos há algumas décadas em um movimento crescente nessa perspectiva de educação ambiental, de maior conscientização. Além disso, estamos sofrendo alguns efeitos, não é dessa semana, não é da semana anterior, já vem de alguns anos, então dentro da janela de atualidades é algo central e que pode estar também correlacionado com questões sociais, tendo em vista que alguns fenômenos geográficos que são de ordem natural são intensificados pela interferência do ser humano e também refletem no dia a dia das sociedades, como por exemplo deslizamentos, enchentes e assim por diante. Se liga aí na dica, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Logo, logo a gente retorna com mais dicas aí de geografia para vocês. Um grande abraço.